Boa noite a todos. Vamos ficar em pé e abrir nossas Bíblias para Êxodo 32, de 1 a 6. Diz o seguinte: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Vamos orar. Dá-nos, ó Deus, tuas misericórdias agora, durante este culto, mais uma vez, na entrega da tua palavra, especialmente para mim, porque tenho este recado a dar a todos quantos vão escutar a verdade. E queremos pedir tuas misericórdias para este culto, para que a tua palavra seja como fogo nos corações, possa abrir o entendimento de todos, possa chegar lá no profundo da alma, lá no recôndito, onde só tu chegas, ninguém mais, é o lugar oculto do coração do homem. Então nós te pedimos tuas misericórdias, para que nesta noite haja arrependimento, confissão e entrega a Cristo, em nome de Cristo Jesus, amém. Podeis assentar-nos. O tema da mensagem hoje à noite é: que Deus é o teu Deus? Bem direto, né? Que Deus é o teu Deus? Eu não estou acostumado a pregar sermões temáticos, né? Que trata de um tema, mas hoje à noite eu vou tratar sobre isto, e eu vou pegar esta passagem aqui. Eu acredito que vocês que têm lido a Bíblia, esse acontecimento aqui é bem recente, bem quentinho para vocês, né? O que aconteceu? Os irmãos lembram, Moisés estava 40 dias lá no cume do monte Sinai. Ele estava aguardando, ele estava esperando a lei de Deus, nas tábuas de pedra, ia descer. O povo estava lá embaixo, ninguém podia subir no monte, senão morria. E aí, o que aconteceu lá embaixo? 40 dias Moisés não aparece, o povo ficou impaciente. E os irmãos sabem o que sucedeu depois. Foi que o povo, Arão, deu a ideia para o povo: vamos fazer um bezerro de ouro. Moisés não chega. Cadê o Deus? 40 dias sem a presença do nosso líder aqui. Então, quem que vai nos guiar? Quem vai nos levar? Acho que Moisés morreu lá em cima, no cume do monte. Mas, irmãos, vocês lembraram do que ocorreu? Foi que enquanto o povo fez o bezerro de ouro, Deus estava vendo. Aquela sugestão de Arão foi terrível, irmãos. Nem parecia ser o Arão que foi junto com Moisés para libertar o povo lá no Egito. O povo fez um bezerro de ouro. Lá no Salmo diz que aquele bezerro era um tipo de adoração aos demônios. Você imaginou? E olha, queridos,
Por que esse povo fez aquele bezerro de ouro? Não foi uma atitude terrível? A ira de Deus foi tanta contra aquele povo que Deus queria matar todos. Se não fosse a intervenção de Moisés, se não fosse o amor que Moisés tinha pelo povo, intercedendo diante de Deus, a ira de Deus teria fulminado com todos os que aceitaram, fizeram o bezerro de ouro. E ali estava mancomunada muita gente, pai de família, mulheres, cada um doou alguma parte. Um brinco, um colar, qualquer coisa assim para fundir esse bezerro. E adoraram esse bezerro. Vamos examinar a atitude daquele povo. Eu quero sempre chamar os irmãos para o texto, porque aí vocês saberão que não sou eu que estou informando, é Deus que está falando. Tem 3 coisas aqui, ainda na introdução. A primeira é, eles esqueceram, ou se não esqueceram, é porque tinham um coração endurecido, e de fato é isso. Foram 400 anos de escravidão no Egito. A história de Israel é contada a partir de Gênesis, lá no fim. Os irmãos sabem que vocês têm lido a Bíblia, de Gênesis a Êxodo, tem um período mais ou menos de 400 anos, muito tempo, né? Foi durante esses anos, queridos irmãos, é quase a história do Brasil. Aquele povo ficou na escravidão no Egito. E quando vocês abrem o começo de Êxodo, é choro, morte, tristeza, porque Faraó dominou o povo, fez do povo de Israel lá no Egito um povo escravo, o povo usado para construir os armazéns dele, as cidades, celeiros. Então, porque eles tinham medo do povo de Israel, castigou o povo esqueceu disso. Era para, queridos irmãos, o que aconteceu? Era para ele estar adorando a Deus. Outro detalhe, em segundo lugar, o Deus vivo deu provas claras que a tirada deles do Egito não foi obra de Moisés, nem de Arão, foi provas concretas de que foi Deus que tirou. Não usou espada, não usou um exército, foi Deus simplesmente, com milagres. Então, não era para eles tomar uma atitude dessa. O povo era o povo de Deus. O povo era a manifestação do amor de Deus para um povo, de uma aliança que ele fez com Abraão. E agora o povo fazendo uma coisa daquela, impaciente, e construindo um bezerro de ouro para adorar, dizendo que aquele era o Deus deles. Em terceiro lugar, a travessia do Mar Vermelho. Os irmãos lembram que quando eles saíram do Egito, a próxima etapa difícil foi atravessar o mar. O Mar Vermelho é ainda chamado, dizem que é vermelho, por causa da cor vermelha que tem na região, dá a impressão de que o mar é vermelho, os montes, essas coisas que tem lá, a terra vermelha também na região, por isso que é dado o nome Mar Vermelho. E eles atravessaram ali em terra seca. Imagina você chegar aí em Santos, e vai atravessar para uma ilha daquela, o mar abrindo, e você atravessando em terra seca, saindo poeira no fundo do mar. Foi Deus que fez isso, e atravessou. Gente, não era pouca gente não, era mais de 1 milhão de pessoas ali, atravessando. Está vendo? Deus manifestou seu braço forte, mostrou que é Ele o Todo-Poderoso. A gente pensa, irmãos, nós pensamos que quando faz milagre, se por exemplo fizermos milagres aqui em Ribeirão Preto, o povo vai se converter.
Não é verdade. O povo gosta de ver milagre, mas esquece logo e volta para suas atividades malignas. Mas eu tenho mais um argumento aqui, que eu falei 3, mas são 4. Em quarto lugar, Moisés estava no cume do monte fazia 40 dias. Isso vocês já sabem. Era de se esperar que, diante de tudo aquilo que eu falei para vocês, de tudo aquilo que o povo presenciou, que ele estivesse lá embaixo, no pé do monte, adorando a Deus, glorificando Deus que os tirou do Egito. Mas tudo estava funcionando ao contrário. Que coisa! O começo sempre foi assim, mas ali está a introdução da história terrível de um povo ingrato. Você saber do Deus invisível e ainda fazer um bezerro de ouro para adorar. Então, que Deus é o teu Deus? A primeira lição que traz aqui, queridos irmãos, é que nós vemos ali em Israel o Deus produzido pelas mãos. Quando eles fizeram aquele bezerro de ouro, veja bem, todo o conceito da divindade passa para as mãos de quem está criando. No momento que eu crio alguma coisa, eu passo o meu conceito do que eu estou pensando, do que eu quero fazer, para aquilo que eu estou fazendo, de tal maneira que você vê a imagem da pessoa naquilo ali. Aquele carro, você já sabe, é fabricado por aquela empresa. Então, a empresa que fabricou aquele veículo, todo mundo já tem noção do tipo de veículo que sai dali. Então, tudo que a gente faz, a gente transpõe para aquilo que nós estamos fazendo, o nosso sistema de vida, nossos pensamentos. E ao fazer um bezerro de ouro, ao fazer uma imagem de escultura, ao fazer um tipo de um Deus, nós estamos passando para aquilo, o conceito de divindade que nós temos. Está vendo aqui? Então, tomemos aquele bezerro de ouro agora. Vamos olhar, vamos fazer de conta que nós estávamos lá. Vamos dar uma viagem no passado, 4.000 anos atrás, certo? E olhemos lá de cima, vemos aquele povo fazendo bezerro de ouro. O que é que estava acontecendo ali? É que quando eles estavam fazendo aquele bezerro, o Deus deles era uma criatura e não um criador. Nota, naquele momento, o homem torna-se o criador do seu Deus, seu ídolo. Está vendo? Quando nós somos crentes verdadeiros, nós entendemos mesmo no coração que o nosso Deus é o nosso Criador, que nós fomos feitos das mãos dele. Essa ideia que nos perpassa para nosso coração, no Salmo 115. Está vendo? Então, veja bem, o que a Bíblia diz no Salmo 115? Seja como o ídolo, como a estátua, aquele que adora aquilo. Então, se José reuniu com o povo e fez um bezerro de ouro, ele está transmitindo o fato que ele é igual àquilo ali. Está vendo? Porque você está criando. Isso é uma ofensa, é uma blasfêmia ao Criador. Em segundo lugar, naquele momento que eu faço um bezerro de ouro, que eu ajunto com o povo para fazer um bezerro de ouro, ou qualquer ídolo, a criatura, no caso eu, passo a ser o quê? Onipotente, onisciente e onipresente.
Sou eu que estou dando opinião. Sou eu que estou transmitindo o conceito de divindade. Sou eu que quero dizer, eu sou Deus. Então eu vou fazer uma divindade do meu jeito. Foi assim que aconteceu com aquele povo. Então, queridos irmãos, vamos ver se eu posso ajudar vocês a entenderem isso. Em segundo lugar aqui, há uma unanimidade, presta atenção, quanto ao conceito daquele Deus. Há uma unanimidade. Como assim? Se tem um grupo de 1000 pessoas, todos eles se reúnem com a mesma intenção, vamos junto, eu dou meu dinheiro, eu dou meu ouro aqui. Há uma contribuição para a idolatria ali, porque todo mundo quer aquilo, está vendo? Então todos os que fazem ídolos vão adorar aqui, inclusive Arão. Todos doaram de si mesmos para a fabricação do seu Deus. O que aconteceu? Eles acrescentaram ao Deus deles algo que, segundo eles, o tornava melhor. Eles fizeram o Deus dele de ouro. Nosso Deus nos fez de barro. Quando eu crio uma divindade, eu tento fazer o melhor possível naquela divindade. O melhor possível de ouro. Está vendo? Deus havia Deus fez os bezerros, criou bezerro, fez de barro também. Mas ele está fazendo, está vendo? Nosso Deus é melhor do que aquele Deus que nós matamos lá no Egito para nos livrar do Egito. Vamos fazer de ouro agora. Podia ter pegado um animal, eles tinham animais, não? Claro. Mas não fizeram de ouro. Outro detalhe, irmãos. Houve uma provação geral ali, bem definida na confissão de fé. Veja bem, a idolatria é tão incrível que o homem precisa de outros. Nós sempre estamos querendo a aprovação geral. A fé nos une, mas um homem crente, ele é tão confiante no seu Deus que ele anda sozinho com ele. A idolatria quer abarcar multidão. E quando aquele povo reuniu, o que eles falaram? Depois que estava aquele bezerro de ouro, bem feito, bem ornamentado, bem bonito, bem desejável, eles fizeram o quê? Olha, são estes, era mais do que um bezerro, está vendo? Eram 2. São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Veja que blasfêmia na confissão de fé. Eles tiraram a glória do Deus invisível e passaram a glória do Deus invisível para uma criatura. Adoraram a criatura em lugar do Criador. E isso é blasfêmia. Olha, irmãos, quando os homens fazem os seus próprios deuses, não importa se você ajudou, colaborou para fazer uma imagem de escultura, pode ser a imagem da Igreja Católica ou de qualquer outro grupo, ou você simplesmente idealizou uma divindade na mente, você está blasfemando. Quando Saul foi para matar os amalequitas por ordem de Deus, que ele não fez, ele idealizou uma divindade diferente. O Deus que ele imaginou era ele mesmo. Quando eu crio uma divindade, eu estou querendo dizer que eu sou importante. Não há humilhação, não há. Eu estou querendo um Deus do meu ponto de vista. Então essa divindade sou eu mesmo. E quem está por detrás de tudo aquilo sendo adorado? Tem os demônios. Veja, queridos,
Tudo ali, na beira do Monte Sinai, parecia razoavelmente lógico e longe de qualquer censura. Parecia. Todo mundo, esse é nosso Deus. Foi Ele que nos tirou do Egito. Está vendo? Quando nós criamos o Deus, nós inventamos uma confissão de fé, pegamos a Bíblia, começamos a cantar, e todo mundo está contente, todo mundo está alegre, todo mundo está batendo palma, todo mundo está gesticulando, todo mundo está alegre, todo mundo está abraçando. Está vendo? Havia ali, olha, queridos irmãos, o que? Tudo parecia lógico e longe de qualquer censura. Então tem duas coisas aqui. Primeiro, eles pegaram a ideia a partir do bezerro que mataram quando saíram do Egito. Tiveram uma ideia dessa. Segundo lugar, ofereceram o quê? Holocausto e sacrifício. A Bíblia fala, aqui do Velho Testamento, que tinha vários tipos de sacrifícios. Você vê especialmente em Levítico, né? Vários sacrifícios que os judeus faziam representavam o único sacrifício na cruz. Todos eles reunidos formavam um só. Tudo está em Jesus. Está vendo? Quem é idólatra? Quem fabrica o seu Deus oferece sacrifício? Oferece. Veja, que tipo de sacrifício? Sacrifício pacífico. Veja bem, irmãos, o sacrifício pacífico é bíblico? Havia esse tipo de sacrifício. A paz com Deus. Cristo ofereceu na cruz um sacrifício pacífico. Ele nos trouxe paz. Todo crente sabe disso. Trouxe paz à minha alma. O sangue de Cristo purificou. Me deu paz. Mas eles aqui, ao fazer aquele ídolo, eles estavam oferecendo sacrifício pacífico. Por quê? Vamos adiante. A real intenção de uma divindade fabricada, qual era? Eles queriam um Deus que aprovasse a sujeira dos seus corações corrompidos. Quando eu crio um Deus para mim, é porque por detrás das minhas intenções eu tenho atividades iníquas, perigosas, que eu quero praticar. Então eu quero um Deus, eu vou oferecer o que para Ele? Sacrifício pacífico. Estamos aqui, Deus, estamos aqui, está tudo bem? Está tudo bem. Nós te adoramos, está tudo bem, tudo em paz, tudo jóia, você é bom, você é muito bondoso. Nós atribuímos um sacrifício pacífico para Deus. Por quê? Veja o que o povo fez. Olha o versículo 6. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Está vendo aqui? Era isso que eles queriam. O povo assentou-se para comer e levantou-se para divertir. Está vendo a divindade que o mundo gosta? Essa minha divindade. Eu quero uma vida de festa. Eu quero prazer. Eu quero sentar para comer. E quando eu levantar, eu vou para a farra. Essa é a divindade que o homem fabrica no coração. Esse é o Deus de ouro. Está vendo? E é o que estão fazendo em nossos dias. Outro detalhe, queridos irmãos, o Deus deles estaria sempre submisso às suas atividades pecaminosas. Nós fizemos sacrifício pacífico, paz, 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 paz. Não fala nada, Deus. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar no nosso mundanismo. Nós vamos continuar com nossos pensamentos iníquos. Nós não vamos seguir.
Nosso Deus é Deus feito com mãos de homens. Então não tem nenhuma ideia de seguir esse Deus. Ele que vai nos seguir. Nós não estamos com intenção de ir ao céu. Nós não estamos com intenção de santidade na vida. Não. Nós queremos um Deus para nós e pronto, acabou. Ele está provando. Não foi assim o rei Acabe? Não foi assim com outros deuses também? Outros homens que fizeram seus deuses? Por quê? Nós queremos um Deus. Não fale mal de nós. Não fale mal do pecado. Não. Nós vamos dar dinheiro. Nós vamos estar cantando para vocês. Nós vamos trazer o mundo para cá. Outro detalhe, irmãos. Nada de censura. Nada de julgamento. Nada de examinar para ver se é certo ou errado. Nada. Tudo aparentemente gracioso, bonito. Eles podiam cantar graça sobre graça, graça sobre graça, dançar à vontade. Sempre o homem pensou no Deus assim. Sempre. Uma divindade desta. Eu vou para o segundo ponto agora. Conhecendo agora quem é o seu Deus. Primeiro, o seu Deus, se for fabricado em seu coração, se não for o Deus da Bíblia, o Deus glorioso, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus santo, o Deus eterno, o onipotente, o onisciente, o onipresente, então você precisa de uma direção humana que controle suas vaidades, se o seu Deus é feito por você mesmo. Está vendo? E as atividades perniciosas, maliciosas do coração do homem, elas são tão terríveis, elas são tão manipuladoras, que elas podem até tomar um pregador para ser o seu Deus. Veja, os judeus tinham João Batista, não todos, não estou falando dos discípulos de João, eu estou falando dos judeus. Eles tinham João Batista como uma candeia que brilhava por pouco tempo. Olha aquele pregador, olha como ele é maravilhoso, olha como ele fala. Era um tipo de uma candeia que iluminava. Mas quando João morreu, apagou. Então, quando nós não fazemos um ídolo, nós podemos pegar um ser humano. Tá? Aquele é o meu pastor. Ele vai falar o que eu gosto de ouvir. Está vendo? Ele é o tipo de pastor que eu quero. Eu estou precisando de alguém para conduzir minha vida. Está vendo? Os verdadeiros discípulos de João, João pegou-os e transferiu para Jesus. Está vendo ali? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava dizendo, eu não sou. Outro detalhe. Israel queria forçar Deus para sustentar suas paixões em pleno deserto, por não aceitar os caminhos de Deus. Então presta atenção, que quando eu quero um ídolo na minha vida, eu não vou aceitar os padrões de Deus para a minha vida. Não. O meu Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus de santidade. Ele quer que eu caminhe com Ele. Ele quer que eu obedeça a Ele. Ele vai na frente. Ele que conduz. Ele que vai me conduzir. Ele que vai me sustentar. O ímpio não. O idólatra não. Ele quer criar um Deus que ele comanda a Deus. Ah, Deus, eu quero comida. Ah, Deus, eu quero uma casa. Ah, Deus, eu quero prosperidade. É assim que o homem que cria o seu ídolo faz. O Deus da Bíblia não aceita os caprichos do homem. Quando Israel, o grupo lá no deserto, queria forçar Deus, eles tombaram, morreram todos no deserto. Em segundo lugar, o teu Deus não é o verdadeiro Deus. De que maneira? Ao provar seu viver quando você está sozinho. Quando a liderança humana falta.
Quem era o ídolo daquele povo? É Moisés. Quando Moisés ficou 40 dias longe, eles disseram: Moisés morreu. Então, eles não olharam para Deus, eles olharam para Moisés. O homem morre, Deus não morre. Bom, por isso que eles fizeram o bezerro de ouro. O bezerro de ouro era melhor do que Moisés. Outro detalhe aqui: faltou no coração o temor advindo da fé que leva o homem a andar com Deus. Está vendo? Quando o homem é crente, quando o homem é convertido, a fé bíblica faz com que ele ande com Deus. Ele precisa de um pastor, ele precisa de um líder, claro, mas ele precisa por causa das orientações bíblicas. O povo de Israel que andou no deserto e entrou na terra prometida, era o povo escolhido, o povo que entrou pela fé. Está vendo? Caso contrário, eu preciso de um Deus, eu preciso de uma muleta para andar. Em terceiro lugar, o teu Deus não é o verdadeiro Deus quando, ao despontar o caminho que somente a fé pode percorrer. E é perceptível isso, que quando a pessoa diz: eu sou crente, eu aceitei Jesus, mas ela começa a olhar o caminho que tem pela frente, as lutas, tem que abandonar o mundo, tem que abandonar as más companhias, a lutar contra o pecado, andar carregando a sua cruz, enfrentar os problemas. Então ela diz: vou parar aqui, não dá. Está vendo? Então a divindade dela não era o Deus verdadeiro. Observe a vida de Orfa, aquela mulher que era moabita, concunhada de Ruth. Nota a diferença dela para Ruth. As duas amavam a sogra. Noemi ficou viúva e as duas ficaram viúvas dos filhos de Noemi. É o livrinho de Ruth, aqueles 4 capítulos. O que aconteceu? Havia uma diferença entre as duas. É que Ruth, ela não olhou apenas para Noemi. Ela viu na fé de Noemi o Deus verdadeiro. Ela creu no Deus de Noemi. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela encarou a jornada pela frente. Ela não viu o custo de passar fome. A órfã não. Ela foi muito bem porque ela amava a sogra. Mas quando ela olhou o caminho, quando ela olhou as dificuldades, quando ela percebeu que ela podia ficar sem marido nenhum, até a morte, aí então o que aconteceu? Ela voltou atrás. Está vendo o custo? Todo verdadeiro discípulo vê um custo. Olha o seu Deus invisível. O idólatra, quando ele cria um ídolo, ele faz isso no coração. O seu Deus não é suficiente para ele. Vamos adiante. Quando as circunstâncias forem adversas, o que vai acontecer? Vai provar se o seu Deus é o verdadeiro Deus. Olha a mulher de Jó. Está tudo bem. Jó era um homem temente a Deus, filhos maravilhosos, um homem rico, um príncipe, tá? Mas quando Deus tomou tudo, quando Deus tirou a saúde de Jó, quando Jó estava em agonia, chorando lá de dor, de tristeza, na alma e no corpo, ela falou o quê? Acabe com isso, blasfeme do teu Deus, e morre. Está vendo? Foi muito bem, enquanto as coisas vão bem. Olha que maravilha, olha o que eu tenho, olha o palácio que eu tenho, olha os empregados, eu não preciso nem trabalhar, quero alguma coisa, chama a empregada ali, rica. Mas quando Deus tirou, ela revelou quem era ela. Pedro também, ele avaliou os perigos e resolveu negar Jesus. Joás mostrou a realidade do seu coração.
assim que morreu o seu tutor Joiada, ele parecia ter um futuro como rei em Israel. Mas quando Joiada, um homem de Deus, morreu, ele mostrou as garrinhas dele. Era um homem terrível. Em quarto lugar, o teu Deus não é o verdadeiro Deus quando o curso da vida é de um obstinado, querendo fazer a própria vontade. Quando eu quero fazer o que eu quero, e a palavra de Deus não entra mais no meu coração. Quando eu rejeito Deus obstinadamente, quando eu teimo em não fazer o que Deus quer, quando eu não me submeto a Deus, não é o meu Deus, o Deus da Bíblia. Não é. Tem algumas pessoas que disseram que são crentes, mas ficaram tão obstinados que a Bíblia não entra mais. Seus corações endureceram como cimento com concreto. Não entra mais. Porque resistiram ao Senhor, viraram pedra, o coração ficou completamente enrijecido para a Bíblia não entrar. Eles podem ouvir, mas estão assim até a morte, vão ficar endurecidos. Veja, queridos, Acabe, aquele rei perverso que eu mencionei dele hoje de manhã, foi assim. Chegou um tempo que ele ficou com medo, quando Elias falou que Deus ia matar todos os descendentes dele. Ele ficou com medo, deu a impressão de que se converteu, mas não era o mesmo Acabe. E quando as coisas passaram, ele voltou a ser aquele miserável homem perverso. Outro detalhe: quando os homens criam seus próprios deuses no coração, eles estão dispostos a gastar com seu Deus, pagam bem por aquilo que seus corações tanto amam, pagam bem seus pastores que pregam o que eles gostam de ouvir, pagam bem. O teu Deus não é o verdadeiro Deus. Porque haverá uma tremenda revolta quando presenciar a verdade em sua essência, a sua glória. Quando o Evangelho chega e desmonta a farsa, que queima o véu, que corta a cortina, quebra os espetáculos da carne e mostra quem é o homem. Quem é ele? Ele está escondido lá dentro. O velho homem em Adão, contra Deus, ali. O Evangelho chega e desmonta tudo. Ali. Quem é o teu Deus? Não é o Deus da Bíblia. Não é o Jesus que eu me submeto a Ele. Não é o meu Senhor que morreu em meu lugar. Não é. É outro Deus. Os judeus queriam apedrejar o Senhor, gostavam dele, mas do jeito que eles queriam. Eles tinham uma divindade na mente, eles fabricaram um Deus na mente e acharam que Jesus ia fazer o que eles queriam. Quando Jesus multiplicou os pães, eles foram atrás. Quando fazia cura, eles iam atrás. Mas quando Jesus expunha a verdade a respeito deles, quando Jesus chamava a atenção dos seus pecados, quando Jesus mostrou que ele veio fazer a vontade do Pai, quando Jesus os censurou, chamando eles filhos do diabo, eles estavam prontos a apedrejar Jesus. Foi assim que fizeram com os profetas, com os apóstolos também. Foi assim. Então, queridos, os judeus revoltaram contra o caminho da obediência ao Senhor. Ah, mas aquele grupo de irmãos pobrezinhos, eles amam a Deus. Não. Quando Jerusalém foi destruída, ficou aquele povo mais simples, mais pobre, que não foi levado para a Babilônia. Mas foi aquele povo que se revoltou contra Jeremias. E pela história, parece que foi o povo que matou Jeremias apedrejado. Oh, meus queridos, qual é o teu Deus? Qual é? O Deus que você segue e confessa todo dia, esse é o seu Deus.
Pode ter certeza. Se o Deus que você crê é o Deus da Bíblia, você confessa esse Deus todo dia. Se não for, você tem um Deus diferente. Você fabricou uma ideia de uma divindade em seu coração. E você tem aquilo na mente. E você pensa que é. Você fabricou um Jesus. E você diz, ele morreu por mim. Eu vou para o céu. Eu aceitei ele como meu Salvador. Mas escuta, mas não é o Deus da Bíblia? Então você fabricou um bezerro de ouro em seu coração. Sabe, por detrás de toda falsificação está Satanás. Por detrás de toda falsificação, o príncipe das trevas está ali. E sabe, eu imagino quando chegar aquele dia, quando milhares de pessoas que frequentaram a igreja, que viram maravilhas de Deus, vão estar perante o trono, horrorizados, quando Jesus vai falar, eu nunca lhes conheci, nunca, apartai-vos de mim, quando ele mesmo vai dar ordem, para pegar todos eles, e jogar no lago de fogo. Que Deus é o teu Deus? Eu tenho o último ponto agora. O Deus de misericórdia. Enquanto eles fabricavam o Deus lá embaixo, o onipotente estava lá em cima. Enquanto eles estavam no pé do monte, Deus estava no cume do monte. Enquanto eles não viam Moisés, Deus os via. Moisés não sabia o que estava acontecendo lá, Deus sabia. Enquanto um pastor está pregando aqui, o pastor não vê o coração, eu não vejo vocês, só vejo por fora, mas o Deus da Bíblia vê tudo, não tem nada escondido, até aquilo que está lá dentro, que nem você sabe, Ele sabe. Ele sabe o que o homem é. Olha, queridos, o que era impossibilidade para Moisés, era normal para o verdadeiro Deus. O teu povo, Moisés, fabricou um Deus de ouro lá, um bezerro, estão adorando, estão dizendo lá, estão fazendo culto lá embaixo, olhe lá, eles não estão cantando louvores a mim, eles não estão me adorando, eles estão adorando o ídolo, e eles se assentaram agora, estão todo mundo comendo lá, tem comida à vontade, e quando eles levantam vão farrear, era aquilo que eles queriam no Egito, eles queriam libertar da escravidão, para durante o dia, e para as festas, para os bailes, para as farras, a escravidão impedia. Está vendo, queridos irmãos? Eles estavam lá embaixo, desprezando o Criador, blasfemando do Criador, blasfemando do amor eterno, blasfemando de todos os atos de misericórdia. Deus esqueceu isso? Não. Por anos e anos e anos, Deus lembrou aquilo. Deus não esquece. O Salmo 106 é Deus lembrando de todos os desaforos do povo. Olha, queridos, nós éramos assim, eu era assim também. Eu pensei que eu era crente, mas eu não era. Eu nasci no ambiente evangélico, mas eu não era crente, eu era um mundano. E Deus teve misericórdia de minha vida. Deus age por misericórdia. Mas eles, na ausência de temor, xingavam a Deus. Nós não queremos esse Deus. Mesmo que Ele atravessou, que Ele abriu o mar vermelho, mas nós não queremos Ele. Ele está colocando a gente no deserto, tá? Nós não vemos a água direto. Ele que faz brotar a água da rocha. Ele que nos dá esse maná. Mas nós queremos outra coisa. Nós não queremos esse viver num caminho estreito, não. Nós queremos largura no caminho. Nós queremos beleza no caminho.
Nós queremos pular e dançar. Nós não queremos andar. Nós queremos ficar aqui. Então temos um Deus que vai nos proporcionar um lugar aqui, ao pé do monte. Enquanto eles deleitavam no carnaval lá embaixo, enquanto eles estavam assim, na ausência de temor, eles desconheciam, eles consideravam Deus como frouxo e incapaz. Quando eu tenho ídolo, eu estou dizendo que Deus é frouxo, não é poderoso. Esse meu Deus que eu criei, esse vai fazer o que eu quero. Então, o Deus que você criou vai te dar o que você quer. Você quer uma vida mundana? Ele vai te dar. Você quer um pastor mundano? Ele vai te dar. Você quer festa mundana na sua igreja? Ele vai dar. Esse é o Deus que você criou. Não é o Deus da Bíblia. E você quer pessoas ao seu lado? Vai ter multidão. Todos vão aprovar. Todos vão tirar as coisas. Vamos fabricar junto. Esse é o nosso Deus. Então, enquanto eles deleitavam no carnaval lá embaixo, eles não sabiam dos terrores que ameaçavam a vida deles. Deus viria com o seu castigo, derramando sobre aquele povo, para matar um por um. Não fosse a intervenção de Moisés orando. Os homens hoje, que brincam de crente, brincam de evangélico hoje, não sabem que se não fosse a intervenção de Cristo na cruz, Deus já teria acabado com a raça humana, teria destruído todos e lançá-los no lago de fogo. É Deus em sua misericórdia que mandou o Filho dele e agora está salvando perdidos, os eleitos dele, chamando os pecadores ao arrependimento. Os outros vão ficar endurecidos. Chegará um tempo em que eles serão chamados à presença aterrorizante de Deus. Meus queridos, a única prova que o teu Deus é o verdadeiro Deus, qual é? Como é que eu posso dizer, a Joana, ela tem um verdadeiro Deus, José tem um verdadeiro Deus, Manuel tem um verdadeiro Deus, Maria tem um verdadeiro Deus? Como é que eu posso definir isso? Você pode estar dizendo, pastor, o senhor está julgando a gente, o senhor está dizendo que eu não sou um crente. Espera um pouco, o que a Bíblia fala? Deixa eu perguntar aqui, você tem o temor do Senhor no coração? Então você tem um verdadeiro Deus, porque o que brota imediatamente no coração salvo é o temor a Deus. Se não tiver, não tem, você criou uma divindade. Que temor é esse? A Bíblia fala, Jó fala no seu livro, no capítulo 28, depois de falar o que os homens fazem. Os homens procuram ouro, procuram prata, procuram riqueza no mundo, mas ele diz, a sabedoria, é o temor do Senhor, é a sabedoria que os homens deveriam procurar. Não tem um tesouro maior do que isso. Lá em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é a cultura, é o temor a Deus. E como acontece isso? Quando pecadores se arrependem, é porque Deus está presente. Veja, que temor? Vamos ver aqui. Temor que mostra obediência, uma obediência sensata, maravilhosa. É um filho que ama o pai. É um temor que mostra reverência. Nós não brincamos com Deus. Nós não fazemos Deus nosso palhaço. Não. Nós reverenciamos Ele. Nós andamos com Ele. Abraão andava com Deus. Noé andou com Deus.
Enoque andou com Deus. E aqueles homens afastaram do mundo. Ele não tinha nada a ver. Eles não amavam o dinheiro mundano, as riquezas mundanas. Não, eles não queriam isso. Aqueles homens estavam tão sintonizados com Deus, que eles queriam andar com Deus aqui, e estar imediatamente após a morte com Ele. Assim. Há um temor também de santidade, de afastamento do mal. Hoje eu estava conversando, acho que com minha esposa, né? Um temor de santidade na vida de Jó. A Bíblia diz que ele apartava-se do mal. Apartava. Ele não ficava jogando beijo para a iniquidade. Ele corria do mal. O temor a Deus faz um homem fugir do mal. É um temor que leva um santo a conhecer esse Deus e amá-lo mais do que tudo. Tudo. Ele é Deus. É o temor que faz os homens crentes piedosos, que faz mulheres crentes piedosas, e quase não vemos mais hoje. Temor ao Senhor. Quando começa isso? Sabe quando começa? Tudo começa na conversão sincera a Cristo. Tudo começa quando o homem é desmanchado. Enquanto ele for orgulhoso, ele é um idólatra. Ele vai sempre fabricar seus bezerros de ouro. Mas quando ele é desmanchado do seu orgulho próprio, quando o velho homem Adão vai ao pó, dali nasce o novo homem. Quando o homem olha para a cruz de Cristo e vê que o Cordeiro de Deus foi morto em seu lugar, para lhe providenciar uma salvação eterna, que ele confessa os seus pecados, ele está arrependido dos seus pecados, ele não quer andar mais nos seus pecados, ele quer andar com Deus agora, e ele pede a Jesus: Senhor, me salva, me perdoa os meus pecados, apaga as minhas transgressões. Esse é um homem que vai adorar o Deus vivo e verdadeiro. Oh, queridos, agora, para terminar, os irmãos lembram quando Deus mandou que Moisés fizesse aquela serpente de metal lá no deserto? O povo estava sendo picado por serpente, e Deus mandou que erguesse uma serpente de bronze, e quem olhasse para aquela serpente era curado do veneno, não morria. Olha, parece um foco de idolatria, né? Mas Deus estava mostrando isso em João. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que Jesus, o Filho do Homem, seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, não vá para o inferno. Ali está. Olha para Jesus. Não olha para o serpente de bronze fabricada aqui, bezerro de ouro, as divindades promovidas por este mundo maligno. Não olhe para o Cordeiro de Deus, olhe para a cruz, olhe para aquele que morreu ali, para aquele que sofreu, levando o castigo dos nossos pecados. Ele tira o peso, ele tira o fardo do pecado, para que o pecador seja de Deus para todo sempre. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.